A paz do Senhor Jesus. Estava conversando com um amigo aqui no Messenger e eu estava falando para ele do que Paulo nos diz em Filipenses 4, versículo 12 e o 13. Paulo diz: sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, que era um homem riquíssimo, intelectualmente, espiritualmente, morreu pobre, abandonado numa prisão, uma masmorra, chamada Masmorra Mamertina, lá em Roma, e foi decapitado a mando de Nero, do imperador Nero. Então, se seguirmos a lógica das pregações que são feitas hoje em dia em nossas igrejas, que dizem que você tem que comer o melhor dessa terra, está escrito isso realmente, Isaías 1,19, mas foi uma passagem dita diretamente para o povo de Israel. Só que essas pessoas não lê, por exemplo, do versículo 10 a seguir, quando, por exemplo, Deus chama seu povo de Israel como Sodoma e Gomorra. Deus não suportava as reuniões deles, a falsa adoração deles, a maldade entre eles. Então, primeiro Deus dá uma série de advertências para depois dizer: se vocês quiserem ouvir, comereis o bem dessa terra. Porque Israel foi chamado para ser referência para todas as nações ao redor. Só que Jesus nunca falou isso para a igreja. Pelo contrário, Jesus falava do pão nosso, um alimento simples. Pediu pão nosso de cada dia. Jesus falou para você não andar ansioso com as coisas que você vai comer ou beber, porque Deus sabe o que nós precisamos. Ele diz, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas. Que demais coisas? É as coisas que ele estava falando, comer, beber, vos serão acrescentadas. Então, Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 1 ao 2, Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí no 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Não é que Deus seja contra fartura ou riquezas, ele mesmo enriquece os homens. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 5,19 que a riqueza é um dom de Deus. Então, lá em Eclesiastes 5,19. Só que o propósito de Jesus vir à terra, se humilhar, como a Bíblia diz em Filipenses 2, do versículo 5 a seguir, não é para te dar riquezas terrenas. É para te conquistar por você o que você não conquistaria sozinho, que é salvação. Riquezas terrenas, pessoas que não creem em Deus têm. Pessoas que não obedecem a Deus têm, porque a terra e a riqueza que nela há, desde o Éden foi dado como herança para a raça humana. Mas o reino que não terá fim, o reino de Cristo, é só para os fiéis. É só para que aqueles que aqui conseguem renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz seguindo a Jesus, como ele diz em Mateus 16, 24. Então, pense nas coisas espirituais. Haverá homens e mulheres de Deus que serão ricos, serão empresários, serão grandes homens aqui na terra, e Deus vai conduzi-los a isso. Mas também haverá muitos homens de Deus que sequer terão uma casa própria, viverão de aluguel até o último dia da sua vida. Outros estarão desempregados na hora da sua morte ou do arrebatamento da igreja. Mas o importante é ter uma vida sadia espiritualmente com Deus. Porque eu entendo que Deus coloca pessoas em todas as camadas da sociedade. Tem homens de Deus, juízes, médicos, que Deus coloca eles ali para testemunhar da grandeza de Deus. Você imagina um juiz que serve a Deus dizendo para os seus colegas: nós julgamos os homens e devemos fazer isso com justiça, porque um dia nosso joelho se dobrará diante do juiz dos juízes. Olha que coisa linda. Aquele médico, numa cirurgia, por exemplo,
que ele se vê em apertos e ele clama a Deus e Deus o guia. E ele diz, olha, tem coisas que nós podemos fazer, tem outras que só meu Deus faz. Que maravilha, né? Eu dificilmente vou ter acesso a um juiz, a um convívio com médicos, mas eles terão. Então, o que é médico não é melhor do que o que é faxineiro de uma empresa. Não. Deus não olha como o homem vê. Para Deus, o que vale é quem você é e as obras que você faz, independente do local que você esteja. Então, se você está passando dificuldade financeira, não se sinta abandonado por Deus, nem inferior a ninguém. Continue glorificando como Paulo. Ele sabia padecer necessidade, porque quando ele padecia necessidade, ele não murmurava. E se você é um empresário, se você é uma pessoa que está tendo uma prosperidade financeira, continua glorificando a Deus, tomando sempre cuidado de não colocar essas coisas acima de Deus. Porque Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz, né, de todos os males. Então, seja humilde, seja justo, honesto e colocando a sua esperança sempre em Deus e não nas riquezas. Que Deus abençoe.